Fala Tigrada! Muito bem-vindos ao nosso primeiro curso de princípios básicos de autocontrole aqui no Com Coisa de Comer Não Se Brinca. Em primeiro lugar, eu gostaria de te agradecer. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado pela tua audiência. Se tu é nosso seguidor já há algum tempo, ao longo desses quase 2 anos, e se tu começou agora. Então, se tu começou agora, vem conosco, te inscreve lá no nosso canal, tá? Deixa tua joinha, compartilha com mais pessoas e valeu, obrigado pela confiança. A gente já está aí há algum tempo e agora nós vamos ofertar para ti um curso de 5 aulas, né? De hoje até sexta-feira, 5 aulas gratuitas no nosso canal, tá bem? Como é que vai funcionar então? Nós vamos dar uma aula por dia, né? De segunda a sexta, e nós vamos deixar no nosso canal até no domingo. No domingo a gente retira o material porque a gente quer que tu, que é nosso seguidor, tenha o privilégio de receber isso em primeira mão, tá bem? Cara, se tu quiser receber esse material aqui, uma espécie de um e-book ou em PDF, ou chama como tu quiser, tu tem que pedir, mandar teu e-mail para nós, tá? Se comunica conosco através do canal ccnb@gmail.com. E também vai lá na nossa página do Instagram, que tem outro tipo de material para ti, que vai ser bem útil, acredito eu, para pro teu dia a dia, tá bem? E compartilha com mais gente, cara, vai ser legal. A gente fortalece a parceria, nós e vocês. Eu já estou fazendo 19 anos de formado agora, em janeiro, nesse mês. E ao longo dessa minha temporada como profissional, eu tive o privilégio e a oportunidade de sempre trabalhar com produtos de origem animal. Eu acredito que todos nós aqui do canal Com Coisa de Comer Não Se Brinca. No entanto, eu venho percebendo, a gente vem comentando e percebendo que ao longo do tempo a gente entra em algumas indústrias e vê algumas situações que a gente vê que ainda falta muita coisa em relação à tecnologia, em relação à técnica, em relação a processos, tá? E a gente gostaria de trazer esse assunto à tona, não simplesmente para uma maneira de ensinar boas práticas de fabricação, não temos essa pretensão, mas existem pessoas que ainda não entendem o porquê disso. E vai ser a nossa tentativa de te mostrar por que existe. Se tu faz parte desse processo, né? Autocontrole, fazemos parte disso, né? Se tu faz parte desse processo e a gente tentar entender da onde veio, aonde a gente está e onde é que isso pode nos levar, né? Então aqui eu acredito que a gente esteja falando com empresários, com pessoas que querem ser empresários do ramo de alimentos. E quando eu falo de alimentos aqui, eu não estou só falando de matador frigorífico, apesar de que os exemplos acabam sendo sempre mais de matadouros frigoríficos e fábricas de embutidos, mas também de toda laticínio, ovos, mel, né? E pessoal também de supermercado, restaurante, né? Todos eles ligados à vigilância sanitária. Isso é muito importante para que o pessoal tenha o entendimento do todo, né? Tu entendendo o todo, depois tu vai para particularidade, ok? A gente vai começar, eu vou te pedir licença para começar a falar um pouco como se fosse uma história. Eu gosto muito de história, né? E eu aprendi história justamente assim, estudando o que era antigo, pensando no hoje e projetando amanhã. E nisso, para mim, fixa melhor as coisas para o meu entendimento quando a gente constrói uma linha do tempo. E é isso que eu estou tentando fazer aqui, tentar mostrar uma linha do tempo para ti. E tu vais perceber que eu botei algumas datas na parte de cima da linha do tempo, outras datas na parte de baixo da linha do tempo. Por que eu fiz isso? Na parte de cima eu botei tudo que se refere à indústria privada.
E na parte de baixo há organizações internacionais, né? Então há mais a parte política como um todo. Isso é importante. E aqui, quando eu falo de política, não estou falando de organização política partidária, muito longe disso, né? Apesar de que a gente sabe que sofremos influência em relação a isso, e ao decorrer do curso tu vai entender por quê. Nós vamos começar aqui, então, na nossa linha do tempo, falando em 1959. Um pessoal, né, coordenado pelo Dr. Deming, no Japão, né, sempre o Japa envolvido, largando na frente, né. É curioso, né, que nós estamos vivendo numa pandemia e um tempo atrás tu via na televisão os japoneses andando em Tóquio, quando mostrava todo mundo de máscara e tudo, a gente ficava pensando, pô, esses caras, será que precisa tudo isso? Hoje nós estamos vendo que os caras estavam na nossa frente já naquela época, né? Mas, em suma, eles começaram a estudar teorias de gerenciamento de qualidade. Então, como se fossem os pioneiros, né, em mudança de qualidade de produto, já visando diminuição de custo. Grana, diminuição de custo. Cada vez que tu mexe num processo, tu diminui o produto final e tu diminui o retrabalho, né? Que tu já levou todo aquele teu tempo e custo e hora para produzir, e chega no final, tem uma coisa errada, tem que fazer tudo de novo. Isso custa grana, né? Então, eles já na frente começaram a correr com isso. Eis que em 1962, por isso que eu botei essas datas destacadas, ocorreu o que para mim é o mais importante de tudo que aconteceu durante esse tempo, né? 1962 foi criada a Comissão do Códex Alimentários, né? E o que vem a ser isso? É um código que regulamenta, né, pela FAO, né, pela OMS, que regulamenta tudo que tem a ver com a alimentação, né? Então eles criaram esse código, né? A comissão foi criada em 1962 e em 1969, né, eles publicaram um código de práticas internacionais recomendadas com princípios gerais de higiene alimentar. E aqui entra porque está ligado à ONU, né? Então quase todos os países estão vinculados à ONU. E quando eles estão se preocupando com isso aqui, eles se preocupam com segurança alimentar e segurança de alimentos. Por isso que eu destaquei essas datas aqui. A ONU, a FAO, começa também não só preocupada com o acesso e as políticas públicas para diminuir fome, doenças e tudo, mas também com segurança de alimentos. Porque estão vendo que se alimentos forem produzidos da maneira adequada e maneira correta, é menos gente ficando doente, né? E consequentemente, com o acesso, né, é mais gente sem passar fome, né? Então, o Códex foi inventado em 62 e 69, então, foi o primeiro documento que eles lançaram e que todos os países membros começam a ficar atentos e seguir isso. Quando eles falam, né, o Códex Alimentar está falando a respeito de higiene, ele não está falando aqui, né, de novo, estou alertando, não está falando aqui só de indústria. Ele está falando aqui de um país como um todo, e isso tem a ver com quem produz, com quem fiscaliza e também com o consumidor. Então a orientação do Códex Alimentários, né, é que consumidores também tenham acesso ao que se chama e o que vai se chamar depois de programas de qualidade. Porque, na verdade, são os consumidores que vão comprar e consumir tudo isso que está sendo produzido. Então, nada melhor também do que o consumidor estar atento e saber o que ele está comprando, saber o que ele está botando na mesa da sua família. Tá bem? Aí, em 1971,
uma empresa americana chamada Pillsbury, né, que é o que, quando a gente estuda esses conceitos na universidade, na faculdade ou em algum outro curso qualquer, que a gente venha a fazer, a assistir, essa empresa americana aqui, ela estava em 1971, né, junto com uma pesquisa, junto com o FDA, né, que é o órgão americano lá, vocês sabem, de medicamentos e alimentos, né, para desenvolver normas legais para produção de enlatados de baixa acidez. E essa época aqui, 1971, era uma época na história, um pós-Segunda Guerra Mundial, em que o mundo estava dividido em dois polos e uma corrida armamentista, tecnológica, inclusive espacial. E é essa história que a gente sempre ouve na faculdade, que os programas de autocontrole, e falando do HACCP particularmente, foram inventados porque os astronautas não poderiam ter um evento adverso no espaço. Sim, é verdade. Mas também porque tu tem que diminuir custo com o produto final. A diminuição das perdas nos processos são fundamentais do que, de novo, tu fazer o retrabalho. Fazer o retrabalho é falta de planejamento. E hoje, tu não consegue mais tocar a tua empresa, tirar o teu lucro, se tu ficar fazendo o retrabalho a vida inteira. Então, naquela época, 1971, né? E em 73, a Pillsbury, ela publicou o primeiro documento usado como referência para o FDA, que era o HACCP. E em 1985, a Agência Nacional lá americana de Ciências recomenda o HACCP nos programas como controle, né, controle de alimentos. Então ela recomenda isso para todo o país. Em 1988, a Comissão Internacional de Especificações Microbiológicas Americanas publica um livro que sugere o HACCP como base para controle do ponto de vista microbiológico. Então tu vê como a coisa vai avançando, né? Nós começamos em 71, né? 62, 69, então já havia preocupação. Aí tu passa toda a década de 70, os caras estudando, chegamos em 88, eles recomendando para todos os serviços de alimentação norte-americanos, né? E aí acontece o terceiro evento aqui destacado, né? Então o primeiro, a criação do Codex. Em 73, a Pillsbury produzindo o primeiro documento do HACCP. E em 1993, ocorre que a Comissão do Códex Alimentários incorpora o HACCP nas suas recomendações. Então, gente, isso aqui é muito importante. A partir de agora, 1993, o Códex Alimentários incorpora, lembra, né? Lá em 69 eram os princípios de higiene. Agora eles já estão avançando para o HACCP. Ok? 1994. 1994, eu até circulei isso aqui, porque a partir de 1994 teve uma reunião da Organização Mundial do Comércio chamada Rodada do Uruguai. E a partir dessa data, né, a Organização Mundial do Comércio também passa a utilizar os princípios e recomendações do Códex Alimentários, ou seja, começa a recomendar o HACCP. A Rodada do Uruguai foi muito importante. Antes,
todo o comércio internacional de produtos, de qualquer comércio internacional, ela se baseava num acordo tarifário. E a partir de agora, quando se trata de alimentos e grãos, ele entra em relação ao Códex. E o que significa isso na prática? Um país que antes te taxava horrores para entrar o teu produto, seja ele qual for, do mundo agro, do mundo dos alimentos, da cabeça dele, ou conforme ele queria, e dizia, tu tem que ter HACCP, ele podia colocar isso. A partir de agora, as regras do Códex, eu sugiro que vocês olhem isso, aparece o seguinte, se tu não tem isso, tu não tem como exigir. Se o teu país não diz que faz, não tem como tu exigir que para entrar no teu país tu precisa ter isso. Então isso é fantástico, porque isso começou a regular. E aí, entra aqui, que eu quero mostrar para vocês, nós, Brasil, nós fazendo parte do agro, e o Brasil se lança no agro já há mais de 20 anos, dizendo que é o maior produtor de grãos, o maior produtor de proteína, e que se lança no mercado dizendo que ele é o melhor e o maior em tudo. E aqui fica um parênteses, quando tu diz que tu é bom, e que tu sabe, e que tu é o melhor, e isso envolve principalmente dinheiro, o que está em segundo e o que está em terceiro quer tomar o teu lugar. Isso é normal. E quando a gente fala que o Brasil é agro e o Brasil depende do agro, aqui, nós, longe de falar de política, tá? Mas isso é, pelo que eu estou entendendo, é uma visão de Estado brasileiro, não uma visão de governo. Porque se o Estado brasileiro vem dizendo isso há mais de 20 anos e vem batendo nessa tecla de que o Brasil se sustenta no agro. Daí uns podem dizer, mas é porque vai ganhar no câmbio. Não importa, o que importa é que está dizendo isso mundo afora. E está dizendo, podem vir comprar que a gente garante tudo aqui. A gente garante o acesso e a gente garante a qualidade. Segurança alimentar e segurança de alimentos. Então o Brasil vem dizendo para o mundo inteiro que ele é o maior e que ele é o melhor produtor de proteína animal e de grãos mundiais. Ok? Isso é muito importante. 1994, então, teve a rodada do Uruguai e, a partir dali, todas as negociações de comércio de produtos de origem animal e de grãos passam a valer as regras e as recomendações que estão no Códex. E dentro do Códex, ele está recomendando o quê? HACCP. A partir daqui, todo mundo é obrigado a ter. E quando eu falo obrigado, não é que exigem, é que o Brasil é signatário disso tudo. O Brasil foi lá e disse que tinha, e disse que conseguia fazer, e disse e prova que conseguia manter toda a sua produção baseado no HACCP. Tá bem? Em 1994 também foi onde o Ministério da Agricultura, pela primeira vez, recebeu um documento da época da Comunidade Europeia, não era União Europeia ainda, da Comunidade Europeia, dizendo que para vender pescados para a Comunidade Europeia, o Brasil precisava mostrar que tinha o HACCP. Ou seja, começaram a exigir, no outro dia, toma, agora me mostra que tu tem isso. E o HACCP, ele entrou no país, o primeiro documento, eu acho que na época do scanner, na época do fax, entrou e o pessoal do Ministério da Agricultura teve que estudar esse documento, traduzir esse documento, entender o que ele significava, para começar a dizer para as empresas, a partir de agora, se tu quiser exportar, tu vai ter que fazer isso. Mas eu não quero, não sei, não tenho tecnologia. O problema vai ser teu. Se tu quiser exportar, tu tem que fazer isso aqui. E os caras que fizeram isso aqui, que traduziram, eu tive a honra e o privilégio de conhecer. Em 2012, eu fui fazer um curso de pescado em Itajaí,
né, organizado pelo Ministério da Agricultura em relação à CISB. E aqui eu já deixo um abraço para 3 colegas, né, um de Brasília e 2 de Santa Catarina, o PH, que era da DIPS, que é da DIPS lá em Brasília, não sei até se não mudou de nome a divisão de pescados, o Rodrigo Mabilha e a Gisele Gomes, que são 2 colegas ali de Itajaí, né, Balneário Camboriú. Um grande abraço para vocês. E também para os 2 caras que eu tive a honra de conhecê-los. Desses 2 que eu estou falando que foram os primeiros a traduzir o documento. Que era o Dr. Célio, né, que sempre, a vida inteira, toda a carreira dele dentro do Ministério da Agricultura. E o professor Geraldo. O professor Geraldo eu tive a honra de conhecer, que foi o primeiro cara que traduziram, os 2 primeiros que traduziram. Então fica aqui o nosso registro do canal Com Coisa de Comer Não Se Brinca. Um grande abraço para vocês e a gente tem que valorizar quem foram os primeiros caras e fica aqui nossa admiração e o nosso abraço para vocês, tá? Tem que mostrar, são lendas vivas da história da tecnologia e da produção de alimentos aqui no nosso país. Então, a partir de 1994, todas as empresas que queriam exportar tiveram que implementar nos seus controles o HACCP. Agora, já começando a partir para um outro raciocínio, eu queria te trazer para cá. O que significa esse monte de riscalhada aqui? Te explico. O Brasil diz que tem HACCP. Então o Brasil diz lá fora, nós temos, pode vir comprar da gente. Não é? No entanto, a parte de inspeção de produto de origem animal, através da Lei 7889, ela divide o Brasil em 3 níveis. Federal, estadual e municipal. 3 níveis de inspeção. Quem exporta? Quem faz exportação de produto de origem animal? A Lei 7889, ela limita geograficamente o comércio de produtos. E que o CISB nacional vem corrigir isso. Depois eu falo nesse assunto. A Lei 7889 diz que só quem pode exportar, produzir para o país inteiro, isso aqui é Brasil, tá? Só quem pode comercializar Brasil inteiro e alguns exportar é o federal. O estadual, a inspeção estadual, só pode botar o produto dentro do estado. E o municipal somente dentro do município. Aí entrou os sistemas de equivalência, CISB, nacional, e SUSAF, tá? Que futuramente a gente vai fazer um curso sobre isso. O CISB diz que qualquer prefeitura ou estado, os serviços de inspeção municipal ou estadual, se equivalentes ao Ministério da Agricultura, ao federal, poderão comercializar o país inteiro. E aqui no Rio Grande do Sul, especificamente, existe o SUSAF, que é semelhante ao CISB. Então, prefeituras, serviço de inspeção municipal poderão circular, se equivalentes, em todo o estado do Rio Grande do Sul. Ok? Então vamos para o raciocínio. Só quem pode exportar num triângulo, numa pirâmide, só quem pode exportar é essa galera aqui de cima. Se tu for ver, são poucas empresas. Quantidade, número de empresas, são poucas. Aqui dentro está tudo que códex alimentários, que Organização Mundial de Saúde e que a FAO e a ONU se referem. Então aqui dentro tem Serviço de Inspeção Federal, Serviço de Inspeção Estadual, tem sim. E aqui dentro também tem restaurante, lancheria, supermercado, distribuidor. Aqui também tem isso. Então todos esses aqui, de acordo com aqueles documentos de 1969, de 1973
e que a partir de 94, todos esses documentos estão, todas essas empresas estão aqui. Está exigindo HACCP de todo mundo. Ok? Esses aqui vamos chamar de mercado interno. Esses aqui de mercado externo, que também faz mercado interno. Ok? O país diz para todo mundo lá fora que ele tem HACCP, que ele produz e que ele faz tudo conforme manda as recomendações do Códex Alimentários, que são do HACCP, que vem desde a Pillsbury. E esses caras aqui têm os autocontrole? Vamos fazer um outro raciocínio. Tu que é fiscal de um SIM bem no interior, que tu não recebe visita de ninguém, que ninguém te olha, tu passou num concurso, e aqui não é crítica, tá? Apareceu uma prova, tu prestou o concurso, fez a prova, passou, foi primeiro colocado, tu fazia clínica de pequenos animais e tu caiu na inspeção municipal. O que tu faz? Tu acha que tu faz parte disso? Ou porque tu é lá do interior, que ninguém te olha, ninguém te quer, tu acha que tu não faz parte disso tudo? E isso a gente tem que começar a pensar. Ah, eu sou um responsável técnico, eu sou um consultor e eu tô com uma empresinha lá no interior e que ela só vende pouca coisa. Tu acha que por isso, pelas condições dela, pequeno, médio ou grande, ela não faz parte desse todo? Pensa só. Então, a Lei 7889 dividiu em 3 níveis de inspeção. Ok? Mas o Brasil, como um todo, se põe lá fora como cumpridor de regras. Agora eu vou te dar uma experiência pessoal. 2000, existia o que se chamava de missões internacionais. Eu estava fazendo meu estágio curricular num CIF e recebíamos algumas missões internacionais, e naquela época a empresa que aquele CIF fiscalizava estava passando de boas práticas de fabricação para os programas de APPCC. As missões internacionais, e em 2003, que foi meu primeiro emprego como veterinário, eu era encarregado de produção, né? Que se tu acha que as empresas vão te contratar e botar na tua carteira de trabalho veterinário, tu tá enganado. Se eles te botar veterinário, eles têm que te pagar o piso salarial da profissão. Então eles te contratam como trainee, que é para te pagar mais barato, te chamar de estagiário, mas na verdade eles exigem já que tu seja formado, né? E quando tu é promovido a encarregado de produção. Exatamente. Para mim valeu demais, foi onde eu aprendi, foi a minha grande escola, foi aquela época, aquela estada que eu passei na empresa. E lá nós recebíamos missões internacionais de diversos países para olhar o que aquele CIF fazia, afinal de contas, né? Aquele outro país vinha olhar o CIF e ir no CIF dentro da empresa, olhar o que o CIF cobrava da empresa. Se realmente existia boas práticas de fabricação. Mas eles entravam era no CIF. Eles entravam era nessa empresa aqui, CIF número tal. Entendeu? 2006 eu passei em concurso da Secretaria da Agricultura do Estado do Rio Grande do Sul e hoje sou fiscal, né? E lá em 2010 a gente começou a perceber que missões internacionais entravam em CIF e começaram a entrar em Serviço Oficial de Defesa. Tá, mas por
quê? Por que defesa? Porque é tudo uma coisa só. Quem acha que o animal vivo e que os programas de defesa sanitária não têm a ver com a produção de alimentos, tá na hora de procurar outra coisa para fazer, porque é uma coisa só. Ou aquela vaca não vai virar carne, ou aquele porco não vai virar churrasco, né? Não tem lógica. E os caras começaram a se dar conta. Ou seja, 2010, passou 10 anos, eles entravam só numa indústria que se dizia exportadora, e começaram a olhar o serviço de defesa. E nós passamos agora já esse fatídico 2020. Mais 10 anos. Quem te garante que a partir de agora eles não vão entrar? E sim, quem te garante que não vão entrar? Se eu sou o país importador do Brasil, do agro brasileiro, eu quero entrar aqui também. Afinal de contas, esse país precisa entender e ter a boa vontade, porque a boa vontade se traduz aqui. Esse país precisa entender que o Brasil tem a 7889, e a 7889 é dividida em 3, e que se o Estado e o município não dão bola para a fiscalização, e os empresários de municípios e de estados não dão tanta bola para a tecnologia, isso não entra? Claro que entra! Todo mundo faz parte do mesmo processo. Ah, mas eu não sabia. Cara, os loucos começaram em 73. Dizer que tu não sabia não te torna não fazedor do todo. Tu faz parte do processo se tu sabe ou se tu não sabe. Fazer de conta que não dá mais. Nós já estamos nos encaminhando para o final da aula de hoje. E eu quero te mostrar o seguinte. Isso aqui, cara, hoje em dia, como muita gente fala, isso aqui se chama saúde única. E a saúde única tem a ver com Organização Mundial de Saúde Animal, a OIE, né, que mexe com todo o trânsito e doenças animais. Tive a honra de conhecer a sede da OIE. E fica aqui um grande abraço pro meu grande amigo guitarrista da minha banda predileta, dos IVZs, Bernardo Todeschini. Grande beijo para ti, meu irmão. Em breve nós vamos te visitar. Espera. Tivemos a honra de conhecer, eu e a doutora Karina, a sede da OIE, que fica em Paris. Lugar maravilhoso, que é legal. Tu consegue enxergar a história ali, tu vê um monte de bandeira hasteada dentro da sala de negociações deles, que significa todos aqueles países fazem parte disso. Não foi obrigado. Os países vão lá e dizem, eu quero pertencer a isso, né? Então, tem a OIE, tem a Organização Mundial do Comércio, a partir de 1994, entrando, porque está exigindo o Códex, e tem a Organização Mundial da Saúde, que exige o Códex. Então, esse cara exige o Códex, esse cara exige o Códex, esse aqui também, porque quando não, o comércio de produtos de origem animal não tem a ver com as normativas da OIE, usa-se o Códex. E todo Códex usa o HACCP. E se tu acha que tu não faz parte disso, eu acho que tá na hora da gente rever... Dá tempo, mas tá na hora da gente começar a rever os conceitos. E muito obrigado por estar conosco, porque é isso que a gente está começando a fazer. Te mostrar o todo, aonde que tu tá pisando. E já pra gente encerrar, vamos fazer o último raciocínio contigo. Lembra? Quem exporta é esse cara aqui. Esse cara aqui que é o exportador. Esses outros aqui são mercado interno. Aqui, muita quantidade de empresa. Aqui, menor quantidade de empresa. Pouca quantidade de empresa. Volume de produção aqui, absurdo. Aqui, menos
E aqui, menos ainda. Tu imagina se um país que seja um grande comprador de produto de origem animal brasileiro chega aqui no Brasil e começa a olhar serviços de inspeção municipal, serviços de inspeção estadual, e que não tem todas as regras que o Brasil diz que cumpre. E por causa dessa grande maioria aqui, o Brasil perde a exportação? Porque, na verdade, não é o CIF que não tem. Porque é o Brasil que vai lá, é o Itamaraty que senta na mesa, junto com o Itamaraty dos outros países, se assim eu posso dizer, para afirmar isso. Então, é o Brasil que está dizendo que tem. Não é tu, o teu CIF. Não é o teu CIA, o teu SIM. Não. É o Brasil, é o todo. Então, tu imagina se o Brasil chega lá, os caras vêm aqui, olham os serviços e dizem, não tem nada. O bicho pega ali. E por isso tu vai perder a exportação. E nesse caso aqui, quando tu perde, não vai adiantar tu chamar o vereador, tu chamar o prefeito, tu chamar o deputado estadual, o deputado federal, o senador. Não vai adiantar, porque isso não vai mudar. Isso aqui não é política, é técnica. E mais uma, se esse cara aqui, que ganha muita grana, principalmente na diferença do câmbio, se esse cara aqui perde a exportação, onde é que ele vai botar as toneladas de produto que ele produz? Aonde vai ser o único lugar que ele vai poder botar? Aqui, meu. Ele botando as toneladas de produto aqui, vai existir uma coisa que vai aumentar muito a oferta e vai cair preço. Se cair o preço dele, tu acha que ele tem condições de manter? Claro que tem. E se cair muito o preço, tu tem condições de continuar competindo com ele? Não. Porque o produto dele, ainda por cima, tem uma qualidade melhor que a tua. Porque ele aplica os autocontroles, ele tem maior vida de prateleira, ele tem um produto que dura mais, ele tem um produto que não contamina tanto. O produto dele é melhor que o teu. E se ele te quebrar, quebrou. Tu aí, comprador. Não tem mais aquela galera lá. Só tem eu agora. A partir do momento que tu não existe mais, não tem mais um motivo negativo para ele não precisar exportar. Ele continua exportando, continua ganhando na moeda corrente, no câmbio, e ainda pega o mercado interno. Cara, talvez isso seja duro a gente começar assim, mas é preciso. É necessário. Tu precisa entender que a gente faz parte do processo. Todos nós que dependemos do agro. E vamos falar aqui que nós estamos vivendo uma situação atípica há 100 anos não se vivia, que é uma pandemia, que é o mundo inteiro nisso. E o agro foi o único que, se não cresceu, pelo menos não perdeu. O agro é extremamente importante para o país. Valoriza isso. Que tu continua de pé, que tu continua produzindo. E põe, se tu ainda não tem ou está na metade, põe a tecnologia, que é nova desde 73. Põe isso na tua cabeça e implementa isso na tua indústria. Contrata as pessoas corretas. Muitos aí, eu tenho certeza, que contratam qualquer um que passa na frente e diz que vai fazer. Só que agora, a partir de hoje, até sexta, tu vai ter a oportunidade de entender melhor o que é isso. E cobrar das pessoas corretas para tu ter qualidade dentro do teu serviço, seja tu empresário, seja tu fiscal, seja tu responsável técnico, controle de qualidade.
consultor. Tá legal? A aula de hoje nós vamos ficar por aqui. A partir de amanhã, então, nós avançamos no nosso curso básico de princípios de autocontrole. Muito obrigado por ter ficado aqui aguentando o gordinho por esse tempo todo, mas eu te garanto que no final, na sexta-feira, vai valer a pena. Se comuniquem conosco, canalccnb@gmail.com, no nosso Instagram, @canalccnb. Tá legal? Ah, não esquece, aqui com coisa de comer não se brinca.